Vamos continuar a segunda parte de quando o soldado põe-se a dormir, Davi e Batseba, ou Bathsheba, como a gente diz aqui na América. Então, meus queridos irmãos, vamos ler aqui essa segunda parte. Vocês vão ver o perigo que Davi se pôs por não querer ir à batalha, decidir ficar em casa dormindo. E eu espero que você, através deste estudo bíblico, possa saber que o inimigo não deixa de lutar. O inimigo não deixa de lutar nunca. Nunca, nunca, nunca. E quando qualquer um de nós decide também não lutar, acontece grandes coisas à nossa vida. Vamos ver aqui uma coisa muito séria. O profeta Natã repreende Davi. O Senhor, Deus, mandou que o profeta Natã fosse falar com Davi. Natã foi e disse, presta atenção, oh my God. E Natã começa por explicar uma história. Ele diz assim: havia dois homens que viviam na mesma cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muito gado e ovelhas, enquanto que o pobre tinha somente uma ovelha que ele havia comprado. Ele cuidou dela e ela cresceu na sua casa junto com os filhos dele. Ele alimentava com a sua própria comida, deixava que ela bebesse no seu próprio copo e ela dormia no seu colo. A ovelha era como uma filha para ele. Certo dia, um visitante chegou à casa do homem rico e este não quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, portanto, ele está dizendo, ok, vamos lá. Certo dia, um visitante chegou à casa do homem rico, ok. Certo dia, um visitante chegou à casa do homem rico. Este não quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre. Oh, irmãos, vamos a ver. Isso aqui está explicando bem. Havia dois homens, um era muito rico, tinha muita coisa, o outro não tinha nada, só tinha aquela ovelha. E o homem rico teve uma visita na sua casa, ele com tantos animais, foi buscar a tal ovelha do outro pobre. Matou-a, preparou com ela uma refeição para o seu hóspede. Então Davi ficou furioso com aquele homem e disse: eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Oh my God! Irmãos, ele estava pondo a sua sentença em cima da mesa. Se você viu o vídeo número 1, eu disse que Davi escreveu uma carta com a sentença da morte do marido da Bathsheba e ainda mandou que ele próprio levasse aquela carta ao outro, Joabe. E ele aqui está dizendo, este homem tem que ser morto. Ele deverá pagar 4 vezes o que tirou por ser feito uma coisa tão cruel. Deus deixou que Davi próprio tomasse para si o mal que ele fez. Deus deixou que ele próprio dissesse pela sua própria boca o que é que ia acontecer com ele. Então Natã disse a ele: este homem é você. Irmãos, eu vou dizer uma coisa aos irmãos, quando eu estava fazendo este estudo bíblico, eu chorei quando eu vi aquela parte. Este homem é você. Você. Vocês imaginam o choque que Davi teve quando ele viu aquilo? Este homem é você. E é isto o que diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu tornei você rei de Israel. Eu salvei você de Saul. Eu lhe dei o reino e as mulheres dele. Eu tornei você rei de Israel e de Judá. E se isso não bastasse, eu teria dado 2 vezes mais. Por que é que você desobedeceu aos meus mandamentos e fez essa coisa tão horrível? Irmãos, eu vou dizer uma coisa aos irmãos. Eu não sei qual foi... eu não posso imaginar a decepção de Davi ao ouvir aquilo. Eu tenho a certeza que naquela altura foi quando a venda dos olhos dele foi arrancada. Mais uma vez eu quero dizer, meus irmãos, há um grande perigo quando nós metemos-nos a dormir, não oramos, não vigiamos, mandamos os outros fazer as coisas por nós. Você fez com que Urias, o Iteu, fosse morto na batalha, irmãos.
Até ali, eu tenho a certeza que Davi não sabia que alguém sabia que ele tinha mandado o Urias para a frente da guerra para ser morto. Até ali, ele pensava que aquele grande segredo só estava entre ele e Joabe. Eu penso que é Joabe, aquele que ele mandou matar Urias. Porque antigamente, irmãos, as pessoas eram fiéis até à morte. E então, naquela altura, veja só, oh my, esse estudo, eu tenho a certeza, irmãos, eu espero que vocês estejam levando isso com tanto amor, como eu estou levando, irmãos, além de nós aprendermos que nós não podemos dormir em serviço. Nós não podemos dormir em serviço, irmãos. E estamos agora numa altura em que precisamos mais do que nunca estar alertos e estarmos firmes e fiéis ao Senhor, passarmos tempo nas Sagradas Escrituras, estar com a nossa arma apontada para o inimigo, não dar uma brecha. Irmãos, vocês viram uma brecha que o inimigo deu a Davi, o estrago que fez na vida dele. Vejam só, você fez essa coisa horrível, você fez com que Urias, o Heteu, fosse morto na batalha. Deixou que os amomitas o matassem e então ficou com a esposa dele. Portanto, porque você me desobedeceu e tomei a mulher de Urias, sempre alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta. Ora, meus irmãos, você está vendo? Deus não deixa passar nada em branco, meus irmãos. Há pessoas que pensam que Deus é tão bom que passa a mãozinha na cabeça do pecador, meus irmãos. Deus é muito bom. Deus é bom demais. Mas nós sabemos, nós temos que pôr na nossa mente que quando nós fizermos alguma coisa que for contra as Sagradas Escrituras, nós temos um grande preço a pagar. Veja só, que me disse aos irmãos, os seus descendentes. Mais uma vez quero dizer que cada vez que nós fugimos àquilo que é correto, àquilo que é certo, podemos trazer grande destruição para aqueles que estão ao nosso redor, para os nossos filhos. Aqui, além da criança ser morta, vocês vão ver ainda... Vejam que palavra de forte. Portanto, porque você me desobedeceu e tomei a mulher de Urias, sempre alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta. E também afirmo que farei uma pessoa da sua própria família causar a sua desgraça. Oh, Senhor Pai Santo, perdoe-me se alguma vez eu fiz alguma coisa que era contra a tua vontade, Senhor. E ajuda-me a estar sempre em dia contigo, Pai Santo, Senhor. E que estes irmãos e irmãs que estão em vida este vídeo, Senhor, que o teu Espírito Santo os possa convencer a tomarem mais cuidado, mais precaução, para não serem enganados, cegados pelo inimigo, Senhor. Nós sabemos que o inimigo veio para matar, destruir e roubar, Pai Santo. Se com eles, ajuda-lhes nesta hora, Senhor. Qualquer um deles, Pai Santo, Senhor. Porque sabemos que o inimigo usa-nos nas nossas fraquezas, assim como ele usou Davi, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas fraquezas, Senhor. Tu és a nossa força, Senhor. Oh, nós te damos graças, Pai Santo, no nome do teu amado Filho Arroxo e Yeshua HaMashiach. Você verá isso quando ele tirar as suas esposas e as der a outro homem. Irmãos, Davi tinha tanta esposa e ainda foi buscar a esposa daquele homem. Vocês estão vendo o que é que o inimigo faz através dos olhos. Você verá isso quando ele tirar as suas esposas e as dar a outro homem. E ele terá relações com elas em plena luz do dia. Você pecou escondido, em segredo, mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia para todo o povo de Israel ver. Então Davi disse, eu pequei contra Deus o Senhor. Ali, aquele se arrependeu. Ele ali disse, eu pequei. Eu pequei. Ali, a venda dos olhos dele foi tirada. Mas já era tarde demais. Natão respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Porque, irmãos, lembram-se, o que é que ele disse aqui em cima? O que é que ele disse aqui? Eu juro pelo Senhor, quando Natão disse a ele, olha, havia um homem rico que tinha tantas ovelhas e havia um homem pobre que só tinha uma, que comia com ele, dormia com ele e ele tomava muito bem conta dela. E este homem rico, quando teve uma pessoa que foi à casa dele, um hóspede, ele foi buscar a ovelha do outro. E ele disse então, aqui as palavras de Davi, eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Ele estava jurando morto sobre a sua própria cabeça. Mas aqui, Natão disse a ele assim,
Ah, irmãos, essa a palavra do Senhor é maravilhosa. Irmãos, o melhor tempo que eu passo na minha vida é nas Sagradas Escrituras. E eu espero que você esteja recebendo isso também, da maneira que eu estou recebendo, com este amor que eu estou dando aos irmãos. Quando Davi disse, pequei contra o Senhor, ele reconheceu o seu pecado. Um pecado que ele fez, irmãos, um pecado, você pequou escondido, em segredo. Meus queridos irmãos, tantas pessoas nos dias de hoje que fazem coisas escondidas, pensa que Deus não vê, Deus vê tudo. E vai vir grandes consequências. Consequências às vezes que se estendem para a nossa família. Nós temos que ter muito cuidado, irmãos. Nós temos que abandonar o pecado hoje. Nós temos que desfazer-se do pecado, senão o pecado vai se desfazer de ti. Vejam só, Davi disse com a sua boca, este homem será morto. Como é que ele disse aqui? Diz assim, eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Ele estava jurando morte a si próprio. Mas o Senhor disse aqui assim. Então Davi disse, eu pequei contra Deus o Senhor. Natão respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Mas porque fazendo isso, você mostrou tanto desprezo pelo Senhor, cada vez que nós pecamos, nós estamos mostrando desprezo pelo Senhor. O seu filho morrerá. O seu filho morrerá. E depois você vai ver mais abaixo que Davi vai tentar tudo por tudo. Ele vai jejuar por 7 dias, irmãos. 7 dias. Ele chorou tanto, diz que a cama dele ficava num rio de lágrimas, pedindo ao Senhor para não fazer, mas Deus não poupou a vida do filho. Vejam só. Aí Natão foi para casa. Natão foi à casa de Davi levar aquele recado, assim como o Espírito Santo também vem a nós e nos convence do nosso pecado. E se você está ouvindo este vídeo agora, se você tem algum pecado escondido agora, nesta hora, que o Espírito Santo esteja trazendo isso à tua vida e que você possa se consertar com ele hoje. Não há pecado escondido que Deus não veja. Não há nada que passe despercebido aos olhos do Altíssimo. E não há nada que não passe sem ter grandes consequências. Depende do pecado que você e eu tínhamos. Vamos ver então. A morte do filho de Davi e Batseba. Então Natão foi para casa. Então o Senhor fez com que o filho de Davi e da mulher de Uria, presta atenção, irmãos, aqui não está dizendo, aqui, Davi já tinha casado com ela aí, mas aqui não diz ainda a mulher de Davi. Vamos ver, diz aqui. Então o Senhor fez com que o filho de Davi e da mulher de Urias ficasse muito doente. Por que é que o Senhor ali diz a mulher de Urias? O Senhor podia dizer, então o Senhor fez com que o filho de Davi e de Batseba ficasse muito doente. Não, meus irmãos, o Senhor disse a mulher de Urias, porque quando Davi teve relações sexuais com ela, ela não era sua mulher. Ela era a mulher de Urias. Outra coisa, meus irmãos, nos dias de hoje está havendo um caso a separa que você não imagina. Eu sei que hoje em dia não há pastores que falem sobre isso. Mas eu tenho aí bastantes vídeos que eu já fiz sobre o divórcio e sobre o casar novamente. E eu não quero saber se você fica zangado ou não. A verdade tem que ser dita. Porque nós vemos pregações, até por acaso agora temos essa liberdade de ver pregações de todas as igrejas que a gente queira. E você vai ver bem poucas ou nenhumas que falam sobre o pecado. E se você souber de alguma, punha-me aí. Eu até estou pensando em começar a fazer cultos no sábado, aí, pregações aí, no YouTube e no Facebook, live, para que as pessoas possam se arrepender dos seus pecados. Irmãos, hoje em dia são bem poucas as pessoas que se, são bem poucos os pastores que estão alertando as pessoas daquilo que é pecado. Parece que para eles, divórcio já não é pecado. E não, mas isso é a mesma coisa. Ele deixou a sua esposa e foi buscar na esposa de outro homem. A palavra do Senhor diz que quando vão ao altar, o que é que eles dizem? Até que a morte nos separe. E quantos é que estão separados? O marido está vivo ou a esposa está viva e estão casados com outros? Eu sei que isto são ensinamentos que ninguém quer ouvir, porque infelizmente nos dias de hoje, muitos daqueles que se dizem filhos de Deus também estão neste enredo. Mas isso é tema para outro vídeo. Então o Senhor fez com que o filho de Davi e da mulher de Urias ficasse muito doente. Davi orou a Deus para que a criança sarasse e não quis comer nada. Ali o jejum, a oração não funcionou. Há coisas que realmente a oração e o jejum funcionam.
Mas ali não funcionou, vejam só. Davi orou a Deus para que a criança o sarasse e não quis comer nada. Entrou no seu quarto e passou a noite inteira deitado no chão. Então os funcionários do palácio tentaram fazer Davi se levantar, mas ele não quis e não comer nada com eles. Uma semana depois, a criança morreu. Meus irmãos, vejam só o quanto sofreu aquela criança. E eu tenho a certeza que Deus deixou que isso acontecesse para que, enquanto a criança estava doente, Davi estava sempre se arrependendo daquele grande pecado. Eu acredito que ele tivesse arrependido logo no primeiro dia. Mas vejam só, uma semana depois a criança morreu e os funcionários ficaram com medo de dar a notícia a Davi. Sabem porquê, irmãos? Porque se você ler as Sagradas Escrituras, tem muitas passagens que quando o funcionário ia trazer a notícia ao rei de alguma coisa que se passasse, o rei de tanta raiva matava aquele homem. E você, de certeza que já... Eu espero que você passe tempo nas Sagradas Escrituras. Irmãos, as Sagradas Escrituras é a nossa arma. Os irmãos sabem que eu pus aqui. Quando o soldado morre, quando o soldado dorme, irmãos, a arma está aqui, abandonada à sorte. Irmão, isso quer dizer que a gente não pode dormir. Não, meus irmãos, eu estou falando isso na parte espiritual. Na parte espiritual. É claro que nós precisamos dormir para refazer as nossas forças físicas. Eu estou falando a quantas pessoas têm a sua arma abandonada. A nossa arma é a palavra de Deus. Tem ali. Não, há muitos que não menos sabem usá-la, manejá-la, não sabem. Não sabem abrir um capítulo, um versículo. Não sabem, irmãos. E às vezes quando nós dizemos uma coisa a eles, como é isso? Está na palavra do Senhor. É claro que está. É claro que está. Voltando aqui, meus irmãos. Então a criança, então os funcionários ficaram com medo de dar a notícia a Davi e eles disseram, enquanto a criança estava viva, Davi não respondia quando falávamos com ele. Como vamos dizer a ele que a criança morreu? Ele poderá fazer alguma loucura. Quando Davi viu os funcionários cochilando uns com os outros, compreendeu que a criança havia morrido. Então perguntou, a criança morreu? E eles disseram, morreu. Então Davi se levantou do chão, tomou um banho, penteou os cabelos, trocou de roupa, depois foi à casa de Deus. A primeira coisa, irmãos, antes dele comer, ele tomou conta da parte espiritual. Ele levantou-se daquele chão, depois de um longo tempo de oração e de jejum, e ele estava um homem totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu espero que vocês entendam essa parte. Isso é maravilhoso, irmãos, isso é maravilhoso. Vejam só. Davi se levantou do chão, tomou um banho, penteou os cabelos, trocou de roupa, depois foi à casa de Deus, o Senhor, e o adorou. Depois de 7 dias, irmãos, de uma semana, ele não comia nada, ele só chorava na presença do Senhor e orava ao Senhor. E adorou. Quando voltou ao palácio, pediu comida e comeu logo o que lhe foi servido. Que palavra tremenda, irmãos, que palavra maravilhosa que está aqui. Eu espero que os irmãos estejam sendo alimentados espiritualmente, irmãos. Há tanta porcaria que é servida no YouTube, de coisas que consolam a carne. Eu até que entristecem a carne. Ultimamente, nós temos visto que muitas coisas que, como é que é dizer os irmãos, que entristecem a carne. Isso que está acontecendo, dessa lei que talvez vai a sair das pessoas serem vacinadas uma coisa e outra. Mas agora coisas que consolam o nosso espírito, que nos ajudam a ficar fortes espiritualmente, irmãos, nós precisamos urgentemente começarmos a ver que há uma guerra espiritual e nós precisamos de estar prontos com a nossa arma pronta para ser usada. Quando voltou ao palácio, pedi comida e comer logo o que lhe foi servido. Aí os seus oficiais disseram, nós não entendemos isso. Enquanto o menino estava vivo, o Senhor chorou por ele e não comeu. Vejam só, a criança ficou uma semana doente. Ele não comeu por aquela semana. Mas logo que ele morreu, o Senhor se levantou e comeu? Sim, respondeu Davi. Enquanto o menino estava vivo, eu jejuei e chorei, porque o Senhor poderia ter pena de mim e não deixar que ele morresse. Mas agora que está morto, por que jejuar? Será que eu poderia fazer-lhe viver novamente? Um dia eu irei para o lugar onde ele está,
porém ele nunca voltará para mim. Só, meus irmãos, aqui está uma palavra maravilhosa. Eu espero que vocês tenham tirado proveito desta palavra maravilhosa. Meus queridos irmãos, eu quero vos dizer mais uma vez, nós temos uma grande responsabilidade, estamos numa batalha constante. Uma batalha constante. O inimigo não perde uma brecha. Que me disse aqui os irmãos, ele usou Davi por uma falha de nada. Não foi uma falha de nada, quer dizer, a mulher estava tomando banho e o inimigo sabia qual era a fraqueza de Davi, sem dúvida nenhuma, assim como ele sabe a tua fraqueza e a minha. E se você acha que você não tem fraquezas, esta é a sua fraqueza, de que você achar que não tem fraqueza nenhuma. Nós todos temos fraquezas, irmãos. E não penses que o inimigo vai te atacar na tua fortaleza. Por exemplo, há pessoas que a fraqueza deles é exatamente mulheres. Não pode haver uma mulher que logo ficam, descontrolados. Há outros que a fraqueza deles é comida. Há outros que é bebida. Há outros que é o fumo. Há outros que é muita coisa. Nenhum tem, a tua fraqueza a mim pode não me querer dizer nada. Assim como a minha fraqueza a você também pode não querer dizer nada. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês. O inimigo vai te atacar exatamente na tua fraqueza. Eu espero que você saiba qual é a tua... Vocês sabem qual é a minha fraqueza? E já disse isso várias vezes aí nos meus vídeos. A minha boca. Eu acredito que muitas vezes eu falo coisas que se eu estivesse calada e talvez... Oh, irmãos, olha, acredite se quiser. Não é que aquilo que eu esteja dizendo seja errado. Não é que aquilo que eu falo... que não esteja certa. Eu digo que é uma fraqueza porque isto tem trazido muitos problemas. Porque eu digo às pessoas, se alguém me pergunta uma coisa, eu sou franca com a pessoa e digo-lhe a ela a coisa como ela é. E depois a pessoa fica zangada comigo, às vezes até, isto é um assunto que eu não quero tocar muito no assunto, mas a verdade é esta, irmãos, é porque eu já lá vou o tempo que eu dizia as coisas para consolar e confortar as pessoas. Hoje em dia eu não sou assim. E eu dou graças ao Altíssimo porque eu não sou assim. Mas eu quero dizer aos irmãos que todos nós temos uma fraqueza, e o problema de tudo é que Davi não sabia que aquela ovelha era a mulher do Urias. E quando ele caiu em si, eu posso ver, irmãos, posso imaginar, aquilo veio tudo de cima dele, aquilo veio, aquele pecado, aquela morte que ele fez a Urias, aquilo veio tudo como um balde de água fria na sua cabeça. Nós todos temos realmente, irmãos, infelizmente, nós todos temos fraquezas. Eu digo infelizmente, mas às vezes é bom ter fraquezas, porque assim temos mais um motivo de nós chegarmos para o Senhor e dizer a Ele, Pai Santo, ajuda-me nesta fraqueza. Porque se nós não tivéssemos fraquezas nenhumas, talvez nós não precisássemos de chegar tão a miúdo, tão mais vezes à presença do Altíssimo. Aqui neste vídeo está descrevido, eu descrevi bem a vocês, as Sagradas Escrituras descreveram bem, as consequências que há quando nós abandonamos o Senhor, quando nós achamos que as coisas vão correr todas bem, o que eu fiz é segredo, ninguém viu, ninguém sabe, é um bocadozinho só, um bocadozinho, irmãos, um pecado puxa o outro. Vocês viram o que é que aconteceu? Um pecado puxa o outro. Davi fez uma coisa, ele deitou-se com a mulher de Urias, e depois ela fica grávida, o que é que ele fez? Ele fez outro pecado. Ele começou logo a maquinar na sua mente a morte do marido. E depois, como se isso não bastasse ainda, ele mandou-lhe mesmo matar. Eu espero que você derrube o pecado antes que ele derrube você. E eu também espero que você tenha tirado proveito deste ensinamento bíblico, que tem muito para ser aprendido. Eu vou talvez fazer mais alguns vídeos acerca do soldado, porque nós somos soldados de Cristo, nós precisamos de estar sempre alerta, não deixar que o inimigo venha ao nosso território. E se ele vier derrotar o inimigo, não deixe que o inimigo nos derrote a nós. Que o Altíssimo vos abençoe e fique na paz do Criador dos céus e da terra.